Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para fazer a correção das páginas 11 a 13 da apostila. Então, peguem aí, por favor, comigo. Na página 11, lá em cima, você tem as letras D, E e F, que correspondem ao número 28 que está na página 10, mas nós vamos corrigir também. Na D está: qual é o recurso de coesão textual empregado no quinto parágrafo? É a expressão do meu ponto de vista. Qual ligação esse recurso estabelece com os dois parágrafos anteriores? Mostra que o autor vai apresentar a opinião dele. No sexto parágrafo, a autora retoma o exemplo de seu amigo de escola. Qual a finalidade dessa retomada? Primeiro, mostrar que o caso ainda não tinha sido resolvido, logo lá no início. E depois, para fechar a opinião dela, fechar o texto dela também. Temos aqui no 29 uma tabela a ser preenchida. Então, ele diz nos parágrafos e os temas. No primeiro parágrafo é o trabalho infantil e o exemplo que já foi citado antes. O segundo é a consequência do trabalho infantil. O terceiro são as pessoas que empregam as crianças. O quarto são as pessoas que compram os produtos vendidos pelas crianças. O quinto é a tese do autor para resolver a questão do trabalho infantil, que é a opinião dele. O sexto é a retomada do caso do amigo de escola que continua trabalhando. E o sétimo é uma crítica à lei, tá? Que proíbe o trabalho infantil, mas não dá assistência à família, dessa criança, dessas crianças, possivelmente. As questões, aí tem a 30. Qual é o tempo verbal predominante no texto? O presente. As questões 31 e 32 visam a sua opinião, por isso eu vou para a página 12. Leia estas frases relacionadas a informações dadas pelo texto. A professora conversou com ele. Algumas pessoas empregam crianças. O complemento de cada frase, o complemento ali verbal, né? Você tem os verbos conversou e tem um verbo empregam. Quem conversa, conversa com alguém. Então, o primeiro complemento é com ele. E o segundo, quem emprega, emprega alguém. Quem ele empregou, crianças. Qual complemento tem uma palavra exigida pela regência do verbo? O primeiro complemento, que tem a preposição com. Porque quem conversa, conversa com alguém. Então, o verbo pede, ele exige essa preposição. Depois temos um trecho no 34 e ele diz: qual o significado de tinha? Existia, havia. Para atender à norma padrão, qual forma verbal deveria ter sido usada aqui no lugar de tinha? No dia a dia as pessoas usam muito essa palavra tinha, do verbo ter, mas o mais culto é do verbo haver. Então aqui seria havia. Depois você tem um outro trecho aqui de uma dissertação que faz parte do mesmo livro. Ele diz: onde está a tese, a opinião do autor? Está no segundo parágrafo. 36 é uma questão pessoal, então nós vamos a 37. Ao construir sua argumentação, a autora se valeu de qual estratégia argumentativa? Ela rebate uma argumentação já existente, então é contra-argumentação. Na página 13, número 38, leia essas frases: os adultos trabalham e as crianças brincam. Escreva o predicado de cada uma, sabendo que você pergunta, que ou quem que resolve aquela situação ali, que são os principais do contexto, sujeito, e você retirando o sujeito do contexto, o que sobrar para você na estrutura é o predicado, que é o que você declara sobre o sujeito. Então, o que você tem de predicado na A é trabalham e na segunda você tem brincam, porque o sujeito da primeira é os adultos e da segunda as crianças. Que tipo de sintagma constitui o predicado? São sintagmas verbais, porque são formados por verbos de ação. Quais são os núcleos desses sintagmas? Na verdade, você só tem uma palavra ali dentro do contexto, mas no sintagma verbal a ação é mais importante. Então, os núcleos são trabalho e brinco. As duas frases têm sentido completo? Sim. Depois tem um outro trechinho e ele diz: na oração, o Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança, identifica o predicado e escreva. Isso aqui é protege a criança. Que tipo de sintagma constitui o predicado? Verbal, porque proteger é uma ação. Qual é o núcleo desse sintagma? O verbo protege é sempre a ação que é mais importante.
Se a frase fosse o Estatuto da Criança e do Adolescente protege, ela teria sentido completo? Não, porque quem protege, protege alguém ou alguma coisa, ficaria vago. Aí ele diz, agora vamos completar a análise da frase o Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança. Na A, além do núcleo do sintagma verbal, o que mais compõe o predicado? Nós temos o sintagma nominal, a criança. Quais classes, de palavras compõem o sintagma que você localizou na alternativa anterior? Você tem dentro de a criança, a é um artigo definido, tá? E você tem criança como sendo um substantivo, um nome. Você tem aqui no 41, o combate ao trabalho infantil depende da lei. O verbo depender é transitivo ou intransitivo? É transitivo, porque ele não tem sentido, né, completo. Você vai dizer lá, o combate ao trabalho infantil depende. Mas quem depende, depende de alguém ou de alguma coisa. Então, fica vago se você tiver só até ali, só até essa parte. Leia esta frase. Identifique o complemento verbal que apresenta preposição. Então, aqui você tem a criança, porque até tem esse A, né, com crase, que é o acento grave, que mostra para você que dentro desse A você tem dois As. Um que é artigo e um que é preposição. Preposição, então, está relacionado diretamente ao objeto indireto. Há algum outro complemento verbal nessa frase? Sim, nós temos aqui todos os seus direitos, é o complemento verbal também para garante, tá bom? Então, assim a gente termina a nossa correção de hoje. Espero que tenham feito todos os acertos na apostila. Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Beijo!